Ok, pessoal. Então, hoje nós vamos falar desse papel muito importante que toda infraestrutura de containers na nuvem tem, de uma forma ou de outra, que é o papel de um proxy reverso, ou load balancer, ou um papel muito comum, que é justamente de fazer a exposição de aplicações ou de serviços de APIs para a internet, estando essas aplicações protegidas dentro de um ambiente restrito. Okay? Então, é uma forma comum de você disponibilizar tráfego para as aplicações, de controlar o acesso, colocar restrições, colocar limites, mas principalmente tornar disponível de maneira simples, tá? E resolvendo o problema uma vez só para N aplicações que você já tem ou que você venha no futuro a ter. Bom, qual a motivação de você trabalhar em um ambiente, tá, como um ambiente na nuvem, não, ou mesmo on-premise, né, com essa ideia de um proxy reverso, né, de um load balancer, né? Quando a ideia de container surgiu, tá, novamente, o Docker foi a primeira solução de containerização que realmente ganhou popularidade na TI no mundo inteiro ao mesmo tempo. Foi uma adoção muito rápida no mundo inteiro. E a ideia de trabalhar com containers é uma ideia muito interessante, você empacotar a sua aplicação para a distribuição de uma maneira que você traz total previsibilidade para o comportamento dela, né? Então, ela vai rodar a sua aplicação na sua máquina de um jeito, ela vai rodar nos ambientes de teste do mesmo jeito, ela vai rodar em produção do mesmo jeito. Você traz um total domínio sobre o runtime da aplicação para tempo de projeto, tá? Quem conheceu a prática de TI antes disso sabe como era difícil você compreender o comportamento de uma aplicação em produção com as tecnologias que existiam antes, tá? Cada ambiente intermediário entre a sua estação de trabalho e produção era um resultado de intervenções quase aleatórias em tempos diferentes, então era muito difícil prever o comportamento de uma aplicação em cada ambiente. Containers resolveram isso, tá? Resolveram de uma maneira muito simples, tá? Para se aprender a trabalhar com containers, não é uma curva de aprendizado muito lenta, né? E com isso veio uma explosão também de arquiteturas baseadas em microserviços. Como agora era muito fácil empacotar uma aplicação na forma de um container, tá? Um container onde ele era minimalista, só levava aquele mínimo necessário para a aplicação rodar. A ideia de se trabalhar com microserviços passou a ser uma ideia popular, viável, bem factível, tá? Em ambientes de todo tipo, startups, corporativo, on-premises, nuvem, isso passou a ser uma realidade, porque a ideia de microserviços também resolve um outro problema muito comum. Então, o que é um load balancer ideal neste mundo de containers, né? Então, containers podem ser efêmeros, elásticos, tá? Eles podem ser poucos, muitos, podem mudar de lugar, e isso é bom, isso é desejável. E é desejável que isso aconteça sem ninguém ter que ser avisado, sem tocar nenhum alerta em lugar nenhum, tá? A reciclar um container ou, enfim, tornar mais elástico uma solução, isso é para ser corriqueiro e feito por automação, você sequer tem que ser avisado que isso aconteceu, ok? Então, o load balancer tem que lidar com esse novo fato da vida, que é a sua solução é composta por componentes e containers efêmeros, né? Outra coisa interessante é que um load balancer ideal, ele sabe lidar com configurações que descrevem um estado desejado para o seu ambiente, tá? Ou seja, a configuração da sua topologia, das aplicações, ela é declarativa. Você anuncia como você quer e deixa que os produtos se configuram sozinhos em resposta a essa declaração que você fez de um estado desejado para a sua solução. Ok? Então, você faz uma entrega, a sua entrega anuncia para o ambiente, vamos dizer assim, né? O que ela precisa, o ambiente se configura, e o Traefik faz isso, ele se configura em função dessa entrega que você acabou de fazer. Ok? Outra coisa interessante para o load balancer ideal nesse tipo de ambiente moderno é que a comunicação precisa ser segura, e isso não pode ser um complicador, tá, para o desenvolvedor. Então, se você está criando uma entrega de um pequeno serviço, de uma aplicação REST, ou de uma aplicação web, ou de um aplicativo móvel, não importa, né? Você está entregando uma aplicação, você quer que a infraestrutura do seu ambiente garanta, tá, que o tráfego que chega nessa aplicação seja um tráfego seguro, tá, com criptografia. E a ideia é que você não queira ensinar para os desenvolvedores como é que ele faz um pedido com certificado, como é que ele instala um certificado da aplicação, como é que ele renova um certificado, tudo isso tem que ser feito
A revelia da vontade do desenvolvedor, ele não tem nem que saber que isso existe. Tá? Então, o Traffic é também uma solução que resolve esse problema, tá? De tornar seguro o tráfego, tá? Web que bate nessa aplicação. E, novamente, se por uma decisão de projeto a sua aplicação recebe tráfego HTTP ou HTTPS, ou mesmo tráfego TCP ou UDP para outros protocolos, isso também tem que ser resolvido pelo load balancer sem que haja complicação de configuração para o ambiente. Okay? Mas o papel de um load balancer tem um papel muito simples, tá? Conceitualmente, não importa se você está falando de uma máquina só, ou de 10 máquinas, ou de 1000 máquinas que trabalham em um cluster, tá? de alta capacidade. O conceito é muito simples, tá? Os serviços que você tem dentro da sua infraestrutura, tá? Eles anunciam, olha, eu quero estar disponível naquele hostname, naquela URL. HTTPS, minha aplicação, .minhaempresa.com, / não sei o quê. Você anuncia, a sua aplicação diz que ela quer estar disponível neste endereço. Tá? Então, cada serviço anuncia isso para o ambiente. O Traffic é um produto, é um load balancer que consegue reconhecer essa necessidade e ele se vira, tá? Para caso uma requisição chegue até nele com esse destino, tá? Com esse header que descreve essa URL, tá? HTTP, HTTPS, domínio/path, né? Então, o próprio Traffic vai rotear as requisições para a aplicação publicada aqui, associada àquele nome. Ok? Então, inicialmente, vamos fazer esse exemplo primeiro, que é o mais simples, tá? Vamos falar sobre ele, tá? Que é um Docker Engine, um motor de containers na sua máquina, como é que eu testo um cenário de múltiplas aplicações sendo balanceadas por um proxy reverso, no caso, o Traffic. Então, esse é o cenário, tá? Eu tenho uma única máquina, no caso, a minha própria máquina, tá? O meu host local, uma estação de trabalho, sendo um ambiente simples, tá? Que roda um motor de container, mas eu quero, tá? Tenho aqui 2 ou 3 aplicações web e eu quero usar um load balancer na frente para testar esse cenário que eu quero depois trabalhar com ele na nuvem. Eu quero ver como é que isso funciona localmente. Então, sim, você vai querer o Traffic na tua máquina, roteando tráfego, para você ver como é que isso funciona. Tá? Novamente, é para você experimentar localmente cenários, simulando aplicações que respondem nomes diferentes, tá? Justamente para você reproduzir o comportamento que você quer ver na nuvem quando você estiver trabalhando com servidores reais, expostos com endereços IP públicos e nomes DNS reais. Ok? Tudo bem? Então, um único host, um único Docker Engine, mas está testando o Traffic, fazendo balanceamento de carga para mais de uma aplicação. É o primeiro exercício de hoje. Tá? Então, só para discutir aqui, daqui a pouco a gente abre o código-fonte na IDE, mas pegando trechos, tá? Isso aqui é um trecho de um Docker Compose. Docker Compose, para quem não conhece, é uma forma de você descrever uma entrega de mais de uma aplicação na forma de containers contra um Docker Engine que você esteja conversando com ele, tá? Então, assim como você faz Docker Run para subir um container, você escreve Docker Compose App para subir um conjunto de containers que está descrito em YAML, tá? Como esse trecho aqui, tá? Então, só para comentar, o que nós estamos fazendo aqui, tá? É subindo um serviço, que é o Traffic. Qual a imagem Docker do Traffic? Tá aqui, esse é o nome dele no Docker Hub, tá? Nós estamos trabalhando com a versão 3 do Traffic, que ainda está em beta, mas vai ser lançado daqui a pouco. E a ideia dessa configuração aqui, novamente, é para dizer para o Traffic, olha, você vai rodar, tá? Você vai rodar numa máquina que é com Docker, tá? Tem um Docker Engine. Eu quero que você, tá, monitore todos os outros containers que rodam na nossa máquina para você, eventualmente, poder expor cada um deles como um hostname desejado, anunciado por aquela aplicação. Então, basicamente, eu estou... Isso aqui é o socket do Docker, né? Uma forma do Traffic ler a configuração atual, tá? O estado atual do Docker Engine, para saber quais outros containers estão rodando nesse Docker, além dele mesmo. Tá? Então, o próprio Traffic vai executar, vai estar disponível na porta 80 como servidor web, mas ele também estará monitorando o Docker Engine para saber quem mais está rodando, esperando que eu exponha aquele outro container na minha porta 80. Porque o único container que estará exposto, terá uma porta exposta para o mundo exterior, no caso a sua própria estação de trabalho,
O único cara que está exposto é o Trafic. Os demais containers não vão expor suas próprias portas. Eles vão anunciar para o Trafic, ó, eu estou aqui, resolve para mim requisições. Se bater com esse nome aqui, manda para mim. Essencialmente é isso. Tá? Então, essa é uma configuração Trafic dizendo, olha, monitore Docker Engine, tá? Porque eu quero que você se configure sozinho, tá? Para lidar com as entregas, as aplicações, ok? Bom, então, eu falei, além do Trafic, vou ter mais duas aplicações. Então, isso aqui é um restante do trecho lá do Docker Compose. Novamente, o Docker Compose é o arquivo que você descreve mais de uma aplicação que você quer que rode no seu Docker Engine. Tá? Então, eu subi o Trafic, estou subindo também a aplicação Web 1 e a aplicação Web 2. São praticamente iguais, tá? Elas vão responder requisições web, mas elas estão respondendo em hostnames diferentes, tá? Então, na hora que bater no Trafic, um request HTTP, cujo URL seja app1.localhost ou app2.localhost, o próprio Trafic vai saber que é para rotear para a aplicação A ou a aplicação B. É bastante simples, tá? O conceito é bastante simples, tá? Então, nós vamos subir isso aqui localmente e vamos ver isso aqui funcionando, tá? Beleza. Comentei aqui, né? Bom, então, novamente, Docker Compose, eu estou descrevendo que eu quero subir o Trafic, e a aplicação 1 e a aplicação 2, tá? O próprio Trafic é o container do Trafic versão 3, e ele está fazendo bind no socket Docker, então o Trafic está sendo capaz de ler a configuração do Docker Engine. Então, quando subir a aplicação 1 e a aplicação 2, o próprio Trafic vai ser capaz de rotear as requisições para essas aplicações. Então, vocês estão vendo aqui agora o meu prompt, né? Também vou aumentar a fonte aqui para ajudar. Mas, basicamente, você escreve... só um minutinho, está nessa pasta, né? Isso. Incidência. Então, O meu ZSH tem exatamente esse tema aí, do meu Mac. É bonzinho. Ok, então vou subir o Docker Compose. Isso é muito simples, tá? Então vai subir o Trafic e as aplicações, né? Ele já tá rodando, tá? Subiu o Trafic, aplicação 1 e aplicação 2. Então o Trafic está na porta 80, tá? Se eu mandar uma requisição para a porta 80 da minha máquina, então se eu escrever aqui, né? Curly, localhost, por exemplo, tá? 2.80 é implícito, né? Está funcionando, tá? Existe um servidor web, tá, na minha porta 80, só que ele disse, ó, não tem ninguém aqui na raiz, tá? Eu fiz isso aqui, na verdade, né? O que foi feito foi isso aqui, ó, requisição para HTTP, raiz. E a porta 80, né? E ele fala, eu estou vivo, mas não tem nada aqui. Lembrando, tá? Como é que está cada uma das aplicações, tá? A mágica é essa, tá? Todo container pode ter um label, que é um carimbo, tá? Dizendo, olha, isso aqui é uma regra para o Trafic. Na hora que o Trafic inspecionar o Docker Engine e encontrar uma aplicação com um label que ele entende que é para ele, que é para o Trafic entender, nesse caso, tem aqui uma regra dizendo, olha, esta aplicação aqui, o WebApp1, eu quero que o Trafic entenda que toda requisição que bater com esse hostname, tá? O Trafic vai jogar para essa aplicação aqui. Assim como toda aplicação que chegar com esse outro hostname, o Trafic vai saber que é para essa outra aplicação aqui. Tá? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Se eu escrevo, tá, um requisição HTTP para app1.localhost, esse era o nome que estava lá, ele vai para a aplicação 1. Aqui, ó. Ok? Não tem telas gráficas, tá, pessoal? Estão mostrando requisição batendo no container e devolvendo a resposta. Tá? Mesma coisa, app2. Quem vai responder é a aplicação 2. Muito bom. O Trafic é O muito conceito é maneiro. muito simples, tá? As regras podem ser complexas, tá? Esse hostname barra esse path, e o path pode ser uma expressão regular, tá? O negócio pode ser bastante rico. Mas o conceito é muito simples. A aplicação anuncia, tá, como ela quer ser conhecida na internet. Tá? Tá ok, pessoal? A ideia é bastante simples, sendo que isso aqui é rico, tá?
essas regras que você constrói, que dizem como a aplicação, com a regra para encontrar a sua aplicação, elas podem ser mais elaboradas, mas a ideia é sempre essa. E você pode botar aqui vários outros limites, pode declarar que sua aplicação é restrita, enfim, isso aqui é bastante pano para manga, mas o conceito é bastante esse. Então, notem, tá? Eu estou aqui falando do Docker Engine rodando o Traefik mais 2 aplicações. Poderia ser um cluster rodando um cluster de 100 máquinas, rodando 20 aplicações cada máquina, e ainda assim, tá? Se o Traefik estiver bem configurado, ele conhece o cluster, sabe onde está rodando cada aplicação, e ele será capaz de rotear as requisições sozinho. Tá? Vamos subir mais um degrauzinho, tá? Vamos pegar uma VM na nuvem, novamente, um host só, com o Docker instalado, beleza? Mas vamos pegar essa VM e fazer um deployment parecido com o que a gente fez, só que agora nós vamos trabalhar com nomes DNS reais. Tá? Então, entenda o que foi feito previamente. Essa VM já foi provisionada, a gente já criou essa VM na nuvem e já criamos 2 entradas de DNS que apontam para essa VM. Tá? Isso foi feito previamente. Tá? Então, entenda que essa VM que já está pronta, ela responde pelos nomes app1, labs.vi.com, se não me engano, é esse nome, tomara que eu me lembre certinho. Isso. Tá? app1.labs.vcodes e app2.labs.vcodes são 2 nomes de DNS que nós já criamos no nosso DNS e aponta para essa VM que também já foi provisionada, só que essa VM não tem nada rodando, só tem o Docker Engine rodando. Ok? E vamos brincar um pouco com isso agora. Tá? Mas a ideia, tá? Só para lembrar o que a gente está fazendo, é um ambiente simples, é uma única VM na nuvem, rodando um Docker Engine, já está instalado e pronto para usar. Tá? Mas estamos brincando agora com IPs públicos e nomes DNS reais. Tá? Na brincadeira anterior, a gente trabalhou com nomes DNS de mentirinha e o IP local, localhost. Tá? Agora estamos pegando o IP real e o nome DNS real e vamos ver o que a gente pode fazer com isso, até quão mais longe a gente pode ir brincando com isso. Tá? Por quê? Um cenário como esse, uma VM que está exposta na internet. Quando falo exposta, ela tem a porta 80 e a porta 443, HTTP e HTTPS. As 2 portas estão expostas para a internet. E eu quero usar o Traefik para rotear requisições para as aplicações conforme elas cheguem nele, mas eu também quero outra coisa, eu quero que o próprio Traefik negocie certificados HTTPS e faça com que o tráfego dessas aplicações seja HTTPS sem que eu, desenvolvedor, tenha nem que saber como é que isso é feito. A ideia é essa. Tá? O Let's Encrypt é um serviço gratuito na internet, tá? Que ele permite, e quase tudo que a plataforma no mundo tem essa integração implementada dentro dele, permite que você negocie a criação e renovação de certificados HTTPS de graça. Tá? Você é dono de um nome DNS e você consegue publicar uma aplicação respondendo naquele endereço, o Let's Encrypt vai gerar aquele certificado HTTPS para você. É uma negociação, tá? A sua aplicação é capaz de pedir certificado, o Let's Encrypt gera e te entrega o certificado, e você pronto, você agora tem tráfego HTTPS de graça. Tá? Você não teve que comprar o certificado com ninguém. Então, é um serviço bem legal de usar, é um protocolo bem conhecido, e o Traefik conversa esse protocolo e vai ser capaz de fazer isso para a gente sozinho. Tá? Novamente, daquele mesmo jeitão que a gente falou, né? É um trabalho declarativo, quase nenhum trabalho do nosso lado. Tá? Só a configuração fica um pouquinho mais complicada. Tá? Então, novamente, a gente está subindo o Traefik, dizendo que ele está rodando no Docker Engine, estamos pedindo para o Traefik monitorar esse Docker Engine, monitorar essa VM por qualquer outro container que esteja rodando ali também. Tá? Só que estou dizendo para o Traefik, olha, além da porta 80, eu quero que você também escute na porta 443, que é a porta de HTTPS. Tá? Então, tráfego HTTP inseguro, porta 80, tráfego HTTPS seguro, tá? Na porta 443, que é o normal. Tá? Mesma coisa, tá? Os demais containers não vão expor porta nenhuma, eles vão anunciar para o Traefik que eles querem serem encontrados por aquele hostname, mas que eles querem também que a resolução a criação do certificado seja feita pelo próprio Traefik. Eles só querem dizer, olha, eu quero HTTPS nesse hostname aqui. Ok? Então, o resto aqui a gente está dizendo, olha,
para o Traefik. Negocie certificados, tá? Usando esse protocolo que chama ACME, né? Com o servidor Let's Encrypt. Estamos aqui pedindo, nesse caso, tá? Que ele use o servidor de staging do Let's Encrypt, que é um servidor que gera certificados inválidos, tá? Mas a gente vai ser capaz de verificar que foi o Let's Encrypt que gerou, tá? Se eu comento essa última linha aqui, o Traefik vai gerar certificados válidos, tá? Só que quando você está aprendendo a usar o Let's Encrypt, por favor, use o servidor de staging, porque vocês vão fazer muita besteira e há um limite em quantos certificados válidos são gerados para cada hostname usando o Let's Encrypt de produção. Tá legal? Então, estou aprendendo a usar o Let's Encrypt, usando o Traefik ou qualquer outro cenário, configura para usar o serviço de staging, que são servidores, são certificados que serão certificados HTTPS inválidos, mas você vai ser capaz de verificar, tá, quem gerou esse certificado para mim foi a Let's Encrypt. Ah, então tá bom. Mas vamos ver, vamos brincar com isso, tá? Mesma coisa, o bind do socket Docker para que o Traefik seja capaz de monitorar a máquina para descobrir quais containers estão rodando. E mais outra novidade aqui, que é um bind de pasta, de volume, porque o Let's Encrypt vai negociar certificados e vai gravar eles em algum lugar. Tá? É um storage, tá? De certificados que o Let's Encrypt gerou ao negociar com um serviço da internet chamado Let's Encrypt. Então, claro que eu quero gravar, porque se eu derrubar o Traefik e subir de novo, o certificado que eu negociei e que ainda é válido, eu não quero gerar de novo, eu quero reutilizar. Então, a gente trabalha com persistência. A gente faz o bind de volume para que o Let's Encrypt grave esse certificado. Está vendo aqui? Ó, o storage do certificado é essa pasta, /pt/Let's Encrypt, e eu estou botando essa pasta como um volume montado, ou volume com bind, tá ok? Então, resolvemos todos os pontos. Configurado para negociar certificado com o Let's Encrypt, está exposto na porta HTTP e HTTPS, tem um storage para guardar os certificados que ele for gerar, tá? E está monitorando o Docker Engine para saber qual outro container rodou. Ok? Então, o Traefik está bem configurado. Agora, duas aplicações. Mesmo cenário, tá? Aplicação 1 e aplicação 2. Tá? Eu quero que as duas estejam rodando. Eu estou anunciando o hostname delas, tá? Só que, por enquanto, está comentado aqui, porque eu quero brincar, quero mostrar para vocês, tá? Funcionou, está roteando, agora vamos ligar com a HTTPS, vamos ver o que acontece, tá? Vamos fazer essas coisas aos poucos. Beleza, pessoal? Mas é igualzinho outro exemplo, só que são nomes DNS reais, e nós vamos gerar certificados HTTPS usando o Let's Encrypt. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer esse laboratório, essa demonstração ao vivo. Tomara que ela funcione, mas é para funcionar. Algumas novidades, alguns macetes para trabalhar assim, tá? É muito fácil trabalhar com Docker Engine remoto na nuvem. Hoje em dia é muito fácil fazer isso. Eu estou aqui na minha máquina e vou comandar deployment contra um Docker Engine remoto. Eu poderia logar naquela máquina, eu poderia, tá? Fazer SSH e logar nessa máquina. Esse nome aqui já está envenenado na minha máquina, ele é essa VM na nuvem, tá? Então, eu poderia entrar naquela VM e rodar os comandos Docker Compose nela. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero voltar para a minha máquina, porque aqui na minha máquina eu sei configurá-la para conversar diretamente com esse Docker Engine remoto, tá? Como fazer isso está documentado no repositório lá, que vocês vão poder copiar depois. Eu vou só trazer aqui para vocês verem, mas é bastante simples, na verdade. Está explicado aqui, só um minuto. Aqui, esse cenário aqui, tá? Traefik num ambiente remoto na DigitalOcean. Os nomes DNS já foram previamente ajustados para essa VM na nuvem, tá? E o macete é fazer isso aqui, tá? Eu criei um Docker Context que aponta para essa VM na nuvem, e esse Docker Context, ele internamente usa SSH, tá? Deixa eu mostrar para vocês o comando que cria esse Docker Context. Ele está aqui, se eu não me engano, só um minutinho. Isso. Se eu tenho uma VM, tá? Que eu acesso ela via SSH, e ela tem um Docker Engine lá, que eu quero acessar e rodar containers nele, eu não preciso logar naquela máquina. Eu posso dizer para a minha linha de comando Docker, olha, o seu container
texto é aquela VM lá na nuvem, e eu quero que você converse com a SSH por ela, mas eu não quero entrar nela, quero rodar Docker Run, Docker Compose aqui na minha máquina, e eu, na verdade, estou conversando com o Docker Engine naquela máquina que está lá na DigitalOcean, naquela VM remota. Não sei se eu consigo explicar isso para vocês. A ideia, tá, é bastante simples. Tá? Isso é muito legal. Tá? É um hábito muito saudável, tá? Quando você trabalha com containers que você quer que rode remotamente, é um hábito extremamente saudável você criar rotinas de trabalho onde você nunca tem que logar naquela máquina. Porque aí você vai estar criando rotinas de trabalho, automações, scripts, que você vê só no projeto e que todo o seu time é capaz de usar também. Pior coisa do mundo, tá? Pegar aquele Docker Engine remoto e começar a botar um monte de arquivinho lá e a sua rotina de trabalho depende de você logar na máquina. Você deu um rastreio em você mesmo, você está se sabotando, tá? Aquela máquina remota tem que poder destruir e reciclar ela a qualquer momento sem falar com ninguém, tá? Então não dependa de logar na máquina para funcionar. Crie forma de trabalhar em que você nunca sai da sua máquina. E esta é uma maneira muito fácil de fazer isso com o Docker Engine, tá? Então, nós vamos usar esse Docker Context, que é um Docker Context que define o acesso a essa máquina via SSH, tá? Então, notem que se eu escrevo aqui Docker PS, eu estou listando os containers que estão naquela VM lá, e não aqui no meu Docker Desktop, ok? Beleza? Então, se eu der um Docker Compose aqui agora, para rodar aquela composição de containers que tem o Traefik configurado, quem vai subir container lá naquela máquina remota e não na minha estação de trabalho. Ok, pessoal? Então, essa é uma dica de ouro, tá? Crie formas de trabalhar, rotinas, scripts, automações, em que você nunca sai da sua máquina. Então, Docker Context, ou mesmo Playbooks Ansible ou Helm Chart, mas faz desse jeito, tá? Estou na minha máquina, usando os artefatos que estão mencionados no meu projeto, tá? E eu estou controlando o ambiente remoto, e eu não preciso logar naquele ambiente remoto nunca. Então, você tem um bom fluxo de trabalho, que é sustentável, que seu time inteiro consegue reproduzir e utilizar, ok? Bom, deixa eu achar aqui de novo a rotina que a gente quer fazer. Aqui. Então, eu já estou usando esse ambiente remoto. Se eu escrevo aqui Docker Compose App, nesse YAML, que é o YAML que a gente configurou, o Traefik lá para trabalhar com nomes DNS reais, né? Então, ele vai subir, tá? Está subindo o Traefik, aplicação 1 e aplicação 2. Todas elas estão rodando. Já está rodando. Só para lembrar, né? De app1, né? Nome DNS real, né? Era .labs.vi.codes. Que nome é esse? É o nome que está lá no Docker Compose que a gente acabou de subir. Tá? Cada aplicação está anunciando, olha, esse é meu hostname. A resolução de DNS nós já configuramos antes do meetup começar, tá, ok? app1.labs.vi.codes e app2.labs.vi.codes, ambos nomes de DNS já apontam para aquela VM que está provisionada anteriormente. A gente fez, tá? A gente roubou, a gente fez isso antes. Tá? Se entrar no dashboard de DNS lá da DigitalOcean, vocês vão ver essas duas entradas lá. Ok? Então, partindo do pressuposto que o nome DNS já resolve para essa VM, o Traefik está subindo na porta 80 e na porta 443, qualquer request HTTP que bata nessa máquina com esse hostname vai ser roteado para esta aplicação. Ok? Ah, funcionou, gente. Desculpa, só demorou um pouquinho. Acho que o Traefik estava configurando ainda, tá? Então, app1 e app2, os dois funcionam. Tá? São dois containers diferentes, o Traefik é um só, está fazendo load balancing para as duas aplicações, nomes DNS reais, tá ok? Internet de verdade, está tudo funcionando. É o mesmo exercício anterior, tá? Só que só usamos o nome DNS reais e o endereço IP público. Se você tiver na sua máquina e bater esse comando curl, vai funcionar, tá ok? Mas aqui foi HTTP, foi simples, tá? A nossa ideia, a nossa vontade é fazer isso funcionar com HTTPS também, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês que tipo de edição que a gente faz, tá ok? Para que esse Traefik, que está chutando na porta 443 também, e está preparado para trabalhar com HTTPS,
para que ele resolva esses nomes de forma correta, tá? Porque se eu agora botar curl para HTTPS para esses nomes, tá? Primeira coisa, vai reclamar. Primeira coisa que o curl vai reclamar é que esse certificado HTTPS não é válido. Claro, nós não pedimos para o Traefik negociar o certificado válido com a Let's Encrypt. Mas repara, o Traefik, na hora que eu pedi para ele subir na porta 443, quero que vocês entendam que o Traefik tem lá, e está escutando, tá? Um request na porta 443, um request HTTPS que bata no Traefik, o Traefik recebe, tá? Só que, como é um certificado inválido, o próprio curl e o teu próprio browser também reclama. Só que o curl a gente pode, tá? A exemplo do browser que você pode também permitir, eu posso botar "-k" e dizer para o curl, olha, tá, eu sei que o certificado é ruim, mas me mostra aqui que está voltando. Tá? Page not found, porque não tem nenhuma rota definida válida para HTTPS. Tem só para HTTP. Tá? Então, se eu ver aqui, tá? E disser que HTTP1, que é a aplicação 1 e a aplicação 2, tá? Também estão expostas no que ele chama de Entry Point Web Secure, tá? Ou seja, cara, essa aplicação eu quero que também esteja disponível em HTTPS. Quebra essa para mim, tá? Que eu também quero estar disponível em HTTPS. Não vai acontecer ainda, não vai acontecer a geração de certificado bom, tá? Mas já vai funcionar a rota, tá? Deixa eu tentar ver aqui para vocês o que vai funcionar se eu fizer um novo deployment, tá? Eu reiniciei, tá? O Docker Compose. Eu só precisaria reiniciar aquela aplicação, mas tudo bem. Aquelas requisições agora vão funcionar. Agora foi. Tá. Então, assim, a gente configurou, tá? Para que a aplicação esteja exposta em HTTPS, tá? Resolvendo os certificados usando essa configuração aqui do Let's Encrypt. Tá? Só que, novamente, o certificado ainda é um certificado inválido porque nós estamos configurados aqui para usar, tá, o servidor de staging do Let's Encrypt. Mas eu vou mostrar para vocês. Tá, o comando curl funcionou. A gente pode pedir para ver o certificado também, só para vocês conferirem, tá? "-v", se não me engano. Isso. Olha que interessante. Quando eu boto "-v", ele mostra aqui para mim, olha, o certificado que você está usando é da Let's Encrypt. É o de staging, tá? Não é um certificado válido. Se eu não botar "-k" no curl, ele vai reclamar. Vai dizer que é um certificado inválido. Ó. Ok? Mas você verificou que está funcionando. A rotina, tá? Quando vocês estão começando a brincar com o Let's Encrypt, que é essa ferramenta gratuita na internet para você gerar e renovar certificados HTTPS, sem precisar abrir ticket para ninguém, enfim, é gratuito e automático, e são bons certificados, são certificados de vida curta, tá? Renovação automática e vida curta, então é tudo que você quer. Só que quando você está aprendendo a fazer isso funcionar, a gente recomenda que você use o servidor de staging da Let's Encrypt, que são certificados inválidos, mas você consegue verificar, cara, foi a Let's Encrypt que gerou. É ele mesmo, é esse cara que eu queria. Beleza? Se a gente comentar essa linha aqui, em que é a linha que diz que o servidor Let's Encrypt é o de staging, se eu comentar essa linha e reiniciar novamente, tá, o meu ambiente, se eu reiniciar meu ambiente, eu vou limpar o histórico de certificados, porque eu quero trocar aquele certificado com o certificado de staging com o certificado real. Tá? Então, infelizmente, vou ter que fazer essa coisa feia. Vou ter que entrar naquela máquina e apagar o certificado que está aqui. Pronto. Voltei para a minha máquina. Vamos lá. Vamos subir o ambiente de novo. Agora sim, o Traefik vai gerar um certificado bom, certificado válido, que ele não vai reclamar mais. Ele só vai precisar de um tempo para fazer isso. Tá? Vou ficar esperando aqui. Mas uma hora vai. Pronto, funcionou, tá? Então, claro, o Traefik subiu, tá? E negociou um certificado bom com o Let's Encrypt, mas isso demora um tempinho, tá? Pode ser Docker, pode ser Kubernetes, demora um tempinho. Então, a gente teve que esperar esse tempo, tá? Mas, olha, curl
para PP1 e para PP2, eu não estou botando menos K, isso significa que o certificado é um certificado válido, um certificado bom. Tá? Eu posso até pedir para o curl fazer o debug dele, né, e me exibir mais informações, né? E vai dizer para mim aqui, ó, o certificado que a gente usou foi esse aqui, ó. O certificado HTTPS usado é um certificado bom, tá? Da Let's Encrypt. Ok? Lembrando, tá? Para cada hostname desse que você quer negociar um certificado bom com a Let's Encrypt, você só pode pedir, eu não me recordo de cabeça, são 5 vezes por semana, tá? Então, teste primeiro com o staging, tem certeza do que eu estou fazendo? Aí pede para o Let's Encrypt ser usado o de produção mesmo, porque você, para cada DNS, só pode pedir 5 por semana. É um ponto de corte desse, tá? Se não me engano, 5, pode ser 5 ou 7, não importa, são poucos, tá? Então, primeiro faça funcionar com o staging para depois. É o que a gente fez aqui, tá?